Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, eu trabalho com tecnologia há 20 anos, sou diretor de inteligência artificial da Exame e toda semana eu escuto as pessoas falando sobre como a inteligência artificial está fazendo arte, música, texto, vídeo, pinturas, fotografia. Hoje eu quero falar sobre o outro lado que muita gente acaba não comentando, que é quanto que a tecnologia pode ajudar com a acessibilidade, inclusão, como a tecnologia pode e tem ajudado pessoas com deficiência. E antes da gente começar, se você é um apaixonado por tecnologia, não se esquece de se inscrever no canal. Se você acha que com esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, manda para ela esse vídeo e assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Beleza? Vamos embora para o vídeo então. Como que a tecnologia pode ajudar, por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência? Tem um projeto muito bacana do CESA, um instituto de tecnologia lá do Recife, referência mundial em tecnologia. Eles criaram uma espécie de chat GPT para a linguagem de sinais. Incrível, então, né? Que legal. É muito legal. Inclusive, eu conversei lá com um dos criadores, lá no SXSW. O CESA é um dos projetos finalistas, o único da América Latina, dentro do Track de AI, aqui da XSW. Fala um pouco do projeto pra gente. É sobre uma espécie de chat GPT para traduzir palavras faladas em linguagem de sinal. Fazemos a tradução de ponta a ponta, ou seja, a partir de um vídeo de uma pessoa sinalizando, a gente consegue traduzir isso para a língua escrita ou falada, e a partir da língua escrita ou falada, a gente gera um vídeo com um avatar de aparência humanoide, com IA generativa, com essa tradução em sinais de libras. A IA, ela tem suas limitações, assim como hoje em dia a gente já tem um Google Translator, a gente continua tendo tradutores, certo? Mas o que a IA ela vai possibilitar é que a gente consiga ter a tradução em libras em mais lugares, porque a gente nunca vai ter tradutores suficientes, nunca vai ter intérpretes suficientes, e a gente aumentar o acesso à informação e a sociedade das pessoas que têm deficiência auditiva. Muito bom. E é isso, você tem ali um áudio sendo falado, um vídeo e tal, e a máquina é capaz de representar aquela conversa na linguagem de sinais. Isso cria condições para que praticamente todo o conteúdo na internet, todo o conteúdo que está numa tela, torne acessível para quem precisa desse tipo de interface para entender o que está acontecendo, né? Então, esse é um exemplo que já está acontecendo e é brasileiro, né? O que é muito bacana. A gente tem uma tendência também, chama AI Companion, que são companhias de inteligência artificial. Para terapia ocupacional, por exemplo, idosos. Então, eu conheci lá no XSW também, uma empresa que eles vendem uma cabeça, né, tipo um iPad, só que em formato de cabeça, arredondado e tal, que tem um chat GPT ali por trás que conversa comigo. Agora eu vou mostrar uma AI Companion, que é uma tendência aqui da gente ter companhias que funcionam a partir da inteligência artificial. Whenever you're ready to dive into it, just hit me up with whatever's on your mind. I'm all ears. Hello. Let's hear what's on your mind. Você fala o português brasileiro ou o português de Portugal? Ah, muito interessante. Portugal e Brasil têm sabores únicos da língua, não é mesmo? Se precisar de mais alguma coisa, é só me chamar. Qual é a sua principal capacidade? Interessante. Precisar de ajuda ou algo específico, é só me dizer. Estou aqui para você. Ó, você ainda tem que melhorar muito a tua interação, hein? Chata. Ainda tá chato. De nada. Se precisar de mais alguma coisa, é Um só beijo. chamar. Tenha um ótimo dia. Tchau. Você vai trocando ideia, conversa aí, tem expressão, olha para cima, ri, faz uma cara mais de sério. Então, é essa inclusão nesse sentido, né? De ser também alguém que pode estar atuando com uma pessoa que precisa de um companheiro, né? Precisa de alguma interface para conversar, para manter a mente ativa, não tem acesso a um terapeuta humano, alguma coisa assim, e fica ali. Imagina, sei lá, eu já tive que ficar no hospital, sei lá, num lugar isolado. Se eu tivesse, ao invés da televisão, que é um negócio que não me responde, é só jogar conteúdo, eu tivesse um dispositivo que, né, mudasse o repertório de acordo, talvez teria sido menos desgastante a experiência. Então, essa ideia do AI Companion é interessante também. E um outro aspecto que aí eu pessoalmente até uso, mas que poderia ser adaptado para
pessoas com dificuldade de aprendizagem, por exemplo. Hoje mesmo eu usei, eu estava numa palestra, uma convenção nacional de distribuidores de produtos médicos hospitalares, e uma das palestras era sobre tributação, um negócio assim mega complexo. Aí o cara na palestra botou um monte de nome de lei e tal. Ele falou, não, porque vai mudar a taxação para todas as empresas. Eu falei, putz, eu tenho empresa, talvez mude para mim. Aí o slide era cheio de número, eu não estava entendendo. Eu tirei a foto do slide e falei, ó, trabalho com tecnologia, esse slide não estou entendendo, explica com palavras e analogias que facilitem a minha compreensão. E aí ele explicou, entendi. E às vezes eu uso esse comando, fica até a dica aí de prompt, explique isso para uma criança de 5 anos. E aí ele explica de uma forma super didática, né? Então, você pode adaptar isso, né? Explique isso para uma pessoa que tem tal condição ou tal dificuldade de aprendizado. E aí a inteligência artificial adapta, né? Se adapta para... Porque o ChatGPT, a gente fala assim, como se as ferramentas de geração de texto, ChatGPT, Claude e Gemini, reduzir muito você falar que elas só geram texto, né? Porque elas, na verdade, geram um pensamento. Quando eu penso, eu escrevo um texto na minha cabeça. Então, assim, ela ajuda você a pensar. Hoje me ajuda a pensar, né? E pode ajudar outras pessoas a pensar também, se adaptando de uma maneira muito mais flexível do que talvez um ser humano se adaptaria, ou muito mais disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Esse é o grande marketing aí. Então, ela se torna, de fato, uma companhia, um assistente especializado em assuntos específicos que não substitui o humano, mas compensa quando o humano não pode estar lhe dando aquele suporte, alguma coisa nesse sentido. Mas isso também gera bastante polêmica entre as empresas, porque acho que foi essa semana, na semana passada, estava conversando com estava numa reunião numa empresa e surgiu esse assunto sobre as pessoas utilizando muito o ChatGPT para criar respostas, redações ou até mesmo no trabalho. E daí uma provocação que a pessoa que estava comigo na reunião trouxe foi: como é que eu consigo diferenciar quais são as pessoas que eu contrato que realmente elas são self-starters, né? Ou são pessoas que são curiosas e estão construindo os prompts de uma forma mais inteligente, versus as pessoas que utilizam do ChatGPT ou outras ferramentas de uma forma mais preguiçosa, que é para ter o caminho mais curto, aquele atalho, buscar o atalho. Eu sou um grande preguiçoso. Assim. Eu fiz um software que fazia a conferência do extrato porque eu literalmente tinha preguiça de fazer aquilo. Eu achava muito chato. Eu falei, putz, vou chegar no trabalho e pegar aquele extrato, ficar conferindo. Cara, que preguiça, sabe? Aí eu fiz um software que fazia para mim. Os usos da inteligência artificial. Vamos supor que eu estava falando também sobre isso lá na palestra hoje, esse cara lá do Cubo. Universidade. Então, você está fazendo um doutorado. Eu já ouvi isso de aluno de doutorado. Não, agora eu vou usar o ChatGPT para fazer minha tese, não preciso escrever minha tese. Para mim tinha que ser proibido o uso de inteligência artificial, geração de texto no ambiente acadêmico, porque o objetivo de você estar fazendo doutorado, muitas vezes com bolsa, mas não importa se é com bolsa ou não, mas o objetivo é você passar pela angústia de não saber o que você vai escrever, de você fazer a pesquisa, se angustiar com aquilo, de não ser algo eficiente. Você não quer que o texto esteja escrito o mais rápido possível. Então, não vai usar. Vai ter que pensar, vai ter que ler as referências, conversar com as pessoas, sentar e escrever o texto, por mais ineficiente que seja. Isso é um uso. Agora, você vai, por exemplo, para marketing. Se o cara usa o ChatGPT e faz uma campanha que vende 1000 vezes mais do que o cara que não usa, e o cara que usa é um super preguiçoso, que só usa porque tem preguiça de escrever, não importa. O que importa é vender mais. Se vai usar ChatGPT, inteligência artificial, post-it, não importa. Você está vendendo. Então, tem usos e usos para escrever e-mails, né? O problema é quando... E aí não é um uso preguiçoso, é um uso desleixado. Você pega... Quando eu publico um texto, por exemplo, minha coluna na Exame, eu uso inteligência artificial para me ajudar a escrever e tal, mas eu leio o texto inteiro, eu altero o texto inteiro. Em algum momento eu colo no Word desconectado, eu vou editando o texto. O prompt que eu dou é muito específico. Eu digo praticamente tudo. É quase a transcrição, muitas vezes. O resultado final. Eu uso quase como um transcritor. Eu falo, usa esse argumento, usa aquele outro argumento. Às vezes eu pergunto, tem algum outro argumento interessante que eu não explorei? Eu seleciono, me dá 10, eu seleciono um. Então é uma ferramenta que eu uso para me ajudar a pensar, para fazer um rascunho, mas no final das contas eu coloco o meu tempero, que é meu. Uhum. E eu só consigo escrever esse texto porque eu nasci no Rio de Janeiro, eu tive um filho, eu me mudei para Portugal, eu tive uma empresa, eu vendi minha empresa. Enfim, porque eu tenho uma história, porque eu tenho uma experiência que a inteligência artificial não tem.
Ela não tem vida, ela não nasceu, viveu, ela não... Então, quando eu faço um texto, eu coloco as minhas histórias, os meus casos que eu vivi com os meus olhos, com a minha humanidade, para ilustrar o texto que eu estou falando, coisa que a inteligência artificial não é capaz de fazer. Então, se você tem uma pessoa que pega o texto gerado pela IA, eu já tive agência, pessoa que trabalhou comigo para fazer conteúdo na rede social, em algum momento eu vi, você está botando no chat GPT um troço qualquer e postando um negócio qualquer. Se o seu trabalho é um trabalho de um robô, você vai ser substituído por um robô. É simples assim. Então, se está fazendo um trabalho robótico, o problema não é a preguiça, né? O problema é o desleixo. Se você está usando inteligência artificial para escrever todos os textos, isso está aumentando as suas vendas, tá ok. Mas se não está ainda e está ficando ruim, aí você tem que trocar, não necessariamente para alguém que vai ter o trabalho de escrever todo o texto e não usar a inteligência artificial, mas para alguém que vai usar a inteligência artificial de forma inteligente. E você conhece alguma ferramenta interessante que está ajudando com a acessibilidade? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Até a próxima.